Começando o episódio 50 do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. Eu sou o Bernardo Lago e aqui comigo hoje está o Leon Solon, como sempre. Boa tarde, boa noite, bom dia, Leon. Bom dia, boa noite, boa madrugada, episódio 50, olha que legal, disse que eu ia falar, acabei falando aqui, não estava no script. Chama? Metade de uma centena. Então a gente tem que Metade da procurar de centena. novo, a gente disse que ia procurar a estatística para poder saber qual a porcentagem dos podcasts acima de 20, já está nos 50 episódios, Já né? tá Tem nos bem mais 50. pela frente. Tá bem feliz esse ano de 2023, a gente recebeu faz pouco tempo aqui como chama? O negócio lá do Spotify. A gente cresceu bastante esse ano. A gente fica muito feliz aí com todo mundo que seguiu a gente durante esse tempo todo. E esse ano foi um ano bem marcante pra gente, porque a gente cresceu demais. E com esses episódios, Bernardo, a gente fica meio metido, hein? Achando que a gente tá mandando bem aqui. Mas é uma coisa bem legal ter esse feedback, né? E é um feedback engraçado, porque você às vezes não recebe feedback explicitamente. A gente recebe muito também explicitamente. Mas eu juro que me assustei com o tanto que a gente cresceu esse ano e fico muito feliz. Isso dá uma motivação muito grande pra gente poder gravar cada vez mais e ajudar cada vez mais, né? Esse episódio 50, tô até emocionado aqui, olha que legal. Pois é, eu também. Episódio 50 é um número redondo, é um número bonito, né? E eu acho que esse ano a gente deu um gás violento, tá tentando postar episódios quinzenais. A gente tá há uns meses já com isso. E um formato novo também, que é o gravado. A gente gosta muito de fazer ao vivo também, que tem a participação do pessoal. Mas também vocês podem participar depois mandando mensagem lá no YouTube, mandando mensagem no Spotify, que agora pode mandar mensagem também. A gente está lendo, está respondendo o que dá para responder. E esse formato está muito bacana, eu estou gostando muito. E eu quero ficar metido mesmo, viu, Leão? Eu quero ser autoridade. Brincadeira. Mas é claro, acho que a gente um dos motivos que a gente faz esse podcast é para a gente aprender sobre o que a gente fala, né? E como a gente fala, a gente falando sobre o assunto, a gente consolida o conhecimento, que eu acho que isso é importante, transmitir o conhecimento, o que a gente sabe, claro, a gente não é dono da verdade nem nada, mas é sempre bom fazer o networking e conhecer pessoas novas através do nosso podcast. Isso é a melhor parte, isso é incrível. Bom, e antes de seguir com o episódio, vamos a recados iniciais, como é de praxe. Nós do Let's Data Podcast sempre fazemos episódios com muito bom humor e com convidados top, quando temos convidados. E você pode escutar no YouTube ou nos players como o Spotify e o Apple Podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar a produção do nosso podcast muito querido. As referências comentadas no episódio, como livros, pessoas e links, vão ser disponibilizadas no post no nosso Medium. E o episódio de hoje é carreiras em dados. Hoje a gente vai falar sobre tipos de carreiras em dados. Vamos fazer um disclaimer aqui no início, né, Leon? Fala que carreiras em dados é complicado a gente nomear as carreiras hoje em dia, porque estão cada vez mais especializações. Algumas carreiras estão se fundindo, algumas carreiras que na teoria fazem uma coisa, mas na prática fazem outra. E a gente vai falar uma a uma, vai listar onde é que tem o overlap entre as carreiras em dados, as carreiras clássicas, né? Clássicas quando a gente dizia 5 anos atrás, quando foi mais ou menos definido, né, o que era um analista de dados, o que era cientista de dados, por exemplo. O mercado definiu, as posições definiram, as especializações definiram, né? E como é que a gente faz? A gente lista as carreiras e depois vai uma por uma. Como é que você prefere fazer? Você que manda hoje Eu, aqui. eu acho, olha, rapaz, o negócio tá bom aqui hoje. Episódio Eu acho 50 é que o Leão é que manda. é legal que lembrando que a gente sempre está em 2023, né? Se você estiver vendo lá em 2026, eu falo, nossa, mas não existe mais essas carreiras. Mas é interessante a gente perceber que o mundo de dados ele muda tanto nos últimos tempos que ainda não tem aqueles nomes consolidados, mas a gente sabe que esses 4 que a gente vai mostrar aqui provavelmente vai ter, igual você falou, vai ter uma mescla de um, uma mescla de outro, mas acho que os 4 cores aqui já vão estar aqui, né? Então vamos listar quais são eles. Quais são, Bernardo? Bom, os 4 principais são analista de dados, cientista de dados, que sempre foi o nosso foco aqui do nosso podcast, do nosso conteúdo, engenheiro de dados e engenheiro de MLOps. E a gente vai explicar o que é engenheiro de MLOps. Para quem não sabe, a gente já falou alguns episódios e tal, o que era. Mas vamos começar falando então sobre analista de dados. O que faz um analista de dados, Leon? Chegou na empresa lá, vai analisar os dados. O que é esse tal desse dado? O legal do analista de dados ou da analista de dados, né? Que também pode ter engenheiras também, hein? De Claro que MLOps, sim. engenheiro de dados, a gente quer bastante e inclusive a gente traz bastante gente aqui, né? Então, o analista de dados basicamente faz o quê?
extrai insights de dados. Nossa, não, pelo amor de Deus, né? Que clichê. Mas basicamente é você tentar usar ferramentas para poder trazer insights de dados. A gente sabe que o analista de dados é um perfil que veio lá do analista de BI. Então, o analista de BI já é bem mais antigo, né? Onde você tinha aqueles dashboards, você tinha criador daqueles dashboards que faz aquelas análises. Hoje está um pouquinho mais avançado no sentido de que você tem mais ferramentas, né? Por mais que você tenha ferramentas ainda de dashboard, como Power BI, como o Tableau, acho que é importante saber que o foco do analista de dados é basicamente melhorar o negócio, né? Assim como no cientista que a gente fala o tempo todo também, mas a gente vai mostrar as diferenças, acho que a principal característica do analista de dados é que ele está muito colado no negócio. Ele está ali o tempo inteiro vendo quais são, né, as KPIs do negócio. Né? Para quem não sabe aqui, Performance Indicators, né? São aqueles indicadores que você define para poder saber se a empresa está indo bem ou não está. E o que é importante a gente falar do analista de dados, que muita gente confunde, é que não é só usar ferramentas, né? Esse é o mais importante. Para mim, o mais importante de tudo é resolver problemas de negócio. Então, o foco está totalmente no negócio. Ele vai utilizar o quê? Ferramentas estatísticas, de estatística, vai usar análise, visualização de dados, inferência para poder extrair insight, vai criar bastante visualização com storytelling, né? Então, a gente... para não poder ficar aquele dashboard morto na parede, né, do presidente ou da presidente, a gente sabe que a dificuldade que a gente tem é justamente de extrair informações importantes, criar visualizações e storytelling importantes realmente para a empresa. A gente brinca muito que quem gosta de pessoas, né, gosta de ser analista de dados, justamente porque vai estar tratando com gente o tempo todo para poder entender o negócio, entender como é que funciona as coisas. E eu falei que aqui não é mais igual analista de BI, não é mais só saber Power BI, não é só saber Tableau ou Excel, porque a gente tem também muitos analistas de dados que conseguem dar um ganho maior de insights trabalhando justamente com linguagem de programação, como Python e R, né? Então, eu acho que a principal diferença do analista de BI para o analista de dados hoje é que você tem ferramentas mais potentes ou mais poderosas, às vezes até integradas mesmo, né? Você sabe que dá para poder integrar o Python com o Power BI, por exemplo, ou com o Tableau, mas são ferramentas novas, mas que tem o mesmo fim, que é você resolver problemas de negócio. Quando a gente fala de problemas de negócio, é uma coisa muito etérea, né, Bernardo? Então, assim, eu acho que igual a gente vai falar com o cientista também, resolver problemas de negócio é você tentar extrair insights de dados para que você tenha melhores decisões. A gente sempre fala tal do data-driven, toda empresa hoje quer ser data-driven, mas o que é realmente ser uma empresa data-driven? É que as decisões não vai ser do chefe ou da chefe que vai acordar um belo dia de manhã e vai ter aquela ideia maluca, né, que isso sempre acontece em que empresa e um monte de órgão público também. Então, a empresa data-driven é aquela que vai tomar as decisões baseadas nos dados, vai ler as análises, vai ler os insights, e quem que cria essas análises, quem que cria esses insights? Justamente, né, o analista de dados. Então, acho que é por aí. Mas tem mais coisa, hein? Vamos falar aqui um pouquinho de hard skills também, um pouquinho de soft skills, mas é mais ou menos isso que eu entendo como analista de dados. O que você entende como analista de dados? Você acha que é mais ou menos por aí? O que você acha qual que é a principal diferença de analista de dados para analista de BI, você acha, Bernardo, hoje em dia? Eu acho que, assim, um analista de dados, e a gente vai falar isso durante o episódio várias vezes, isso depende muito do que a empresa chama o nome da sua posição. E isso é o que eu falei no início. Às vezes você é um cientista de dados que está fazendo muito mais uma análise de dados do que uma modelagem, por exemplo. Então, em suma, eu acho que o que um analista de dados no seu core, na sua principal atividade é analisar dados, isso é óbvio, mas ser capaz de, através dos dados, criar uma história, analisar resultados, analisar tendências e fazer com que aquelas informações sejam usadas na empresa. Mas o que é ser usada? É você, através das suas soft skills, e aí que a gente fala que o analista de dados tem que ter mais soft skills, porque vai lidar com todo tipo de área da empresa. Acho que dessas posições clássicas de dados, eu acho que é a área que mais interliga com as outras áreas, porque o analista de dados pode falar com qualquer, e vai falar com qualquer área da empresa, né? Fala muito com o comercial, fala muito com o top level, fala muito com o project manager, fala muito com cientistas de dados, fala muito com estratégia e marketing e tudo mais. Vai analisar resultados, vai propor
melhorias, onde é que pode melhorar através dos KPIs, onde é que vai melhorar, onde é que vai focar mais o trabalho. E a gente gosta de dizer muito que os dados ajudam a tomar decisões, e esse é um tópico que a gente vai voltar muito nesse episódio também, que é empresas e a gente gosta de falar muito da maturidade das empresas no Brasil, né? Felizmente a maturidade está aumentando, as empresas estão cada mês com melhores profissionais, tomando as melhores decisões através dos dados. Mas eu acho que o analista de dados vai através de ferramentas de visualização, que aí entram os dashboards. O que são os dashboards? São ferramentas que você visualiza resultados, você visualiza dados, visualiza gráficos, representando aqueles dados, representando tendências, representando distribuições, representando variações com o tempo. Então, de forma visual, não só de forma visual, mas também saber é responsável por analisar os dados, agrupar dados de uma forma que seja possível de ler, porque muitas vezes você pega uma tabela imensa e você não consegue ver com 40 variáveis, você não consegue entender o que está acontecendo ali, porque é humanamente impossível, né? A não ser que você passe 2 horas lendo um por um, ainda assim não vai ser. Então você vai criar visualizações e agrupamentos, ou fazendo transformações nos dados e agrupando pivot table, o famoso Excel, que todo mundo odeia, mas todo mundo ama, todo mundo usa, porque é a ferramenta que todo mundo se comunica, né? É a ferramenta mais fácil de todo mundo se comunicar, que é muito, muito fácil você abrir uma tabela no Excel, criar um gráfico no Excel, mas são ferramentas para você transmitir aqueles insights. Mas eu acho que um bom analista de dados é aquele que tem um bom storytelling, consegue contar o que está acontecendo de uma maneira lógica, de uma maneira do início ao fim. Então ele tem que ter um pouquinho de hard skills e aí a gente vai entrar lá. Saber contar uma história, saber falar por que a gente está fazendo aquela análise de dados, quais são os resultados e principalmente, se alcançam ou não os resultados, por que aquilo está acontecendo. Então esse que é o storytelling, né, Leon? Você vê os resultados, ver o que está acontecendo atrás e dizer, olha, isso está acontecendo por causa disso. Esse KPI foi atingido por causa dessa variação aqui. Então, isso indica que isso é tal, e ter a responsabilidade e a confiança de dizer que aquilo é que está acontecendo na empresa. Acho bem legal. E para poder falar de hard skills, né, para o pessoal saber o que precisa aprender como hard skills, e até dando uma explicação aqui para variar, né? A gente fica morrendo de medo de o pessoal não entender o que a gente está falando. Mas a gente tem a soft skills e a hard skills. A gente brinca de soft skills, que é como se fosse uma coisa fácil, mas na verdade é as coisas mais difíceis que tem de aprender, né? Então a gente vai separar aqui por carreira o que você precisa aprender de soft skills, que são aquelas habilidades humanas, né? Você ter uma boa comunicação, então esses são soft skills. E hard skills é sentar a bunda e ler livros e codificar. Né? O hard skills é tecnologia, entre aspas, né? Não é só tecnologia, obviamente, mas é conhecimentos técnicos. E o soft skills é o conhecimentos humanos. Então acho que dá para separar mais ou menos assim. Não sei se a explicação ficou muito boa, mas dá para poder entender. Então, para poder trabalhar como analista de dados, o que a gente separa como hard skills? A primeira coisa é saber o Excel, né? Não tem jeito. O mundo fica em cima do Excel. Inclusive, né, a gente tem muitos alunos e alunas aí na Data Science Essentials e na jornada cientista de dados que eles ficam com dificuldade de aprender Pandas justamente porque não larga o Excel, né? Então, é tão mais fácil, às vezes, você fazer uma manipulação de dados no Excel. Eu já passei por isso também. E aí você fica, por que eu vou querer fazer o Pandas? É muito mais difícil fazer no Pandas, porque é programático, né? E a gente fala, não, tem que saber Pandas para poder ser cientista de dados. A gente vai chegar lá na frente, vai falar um pouco disso. Mas o Excel não tem jeito, tem que saber bastante Excel, né? Tem que saber uma ferramenta de BI, não tem jeito. Hoje o Power BI domina absurdamente, né? Até, sei lá, poucos anos atrás, o Tableau ainda competia ali com o Power BI, né? Mas do mesmo jeito que a gente brinca aqui com Python e R, para análise de dados, eu acho que não tem como fugir do Power BI. Né? É óbvio que tem nichos, do mesmo jeito que tem nichos no R, tem nichos também no Tableau. Eu, particularmente, os poucos trabalhos que eu fiz de BI ou de analista de dados foi com o Tableau, mas foi por acaso, foi porque a necessidade era essa e eu gostei muito do Tableau, achei muito legal, muito fácil de usar. Só que o Power BI é da Microsoft, né? A Microsoft é dona da OpenAI, dona do mundo, dona do Windows, dona de tudo, então fica fácil ela entrar em tudo que é lugar, então vale a pena você aprender Power BI. Obviamente tem que saber visualização de dados, seja dentro do Power BI, seja fora, né? E tem que saber um pouquinho de Python também, né, Bernardo? Hoje em dia não tem como não saber muito de Python. Pois é, exatamente, tem que ter Python. Ajuda muito na visualização, né? Ajuda muito a automação de
é muito complicado. Eu acho que é muito mais complicado. Você precisa ser um muito bom programador em Excel para conseguir fazer os macros. Muito mais difícil do que você fazer num Python, num R, numa linguagem de programação, ou Julia, o que quer que seja. Isso aí depende do que você é familiar e fazer. O que importa é o resultado, né? Mas também SQL é muito bom, e Power Query, que é do Power BI, né, que é a linguagem que se aproxima ao SQL ali dentro do universo do Power BI. SQL é muito bom para fazer consulta de dados, é o básico. Quem trabalha com dados precisa saber SQL, porque uma hora você vai precisar da SQL, né? E falando mais ainda de hard skills, visualização de dados, ferramentas de dashboard. O que são os dashboards, Leon? É aquela telinha bonita, cheia de coisa colorida, se mexendo com o tempo. Pode ser interativo ou não, ou pode se mexer ou não, mas que você consiga, através de visualizações, você mostrar o que está acontecendo ali com seus dados. E na listagem que a gente tem aqui, programação, Python, R, como eu já disse, o que quer que seja que você seja familiar. Se for com Excel, programação em Excel, também faça programação. Mas o que a programação vai ajudar um cientista, um analista de dados? É automatizar processos. Você perder menos tempo clicando e arrastando no Excel e carrega lá um Excel, às vezes o próprio arquivo já vai captando informações e tal. E saber um pouquinho de machine learning, né? Não faz nada mal para um analista de dados saber o que se passa naquela modelagem, né? A gente sabe que assim, a barra está aumentando cada vez mais, né? As pessoas estão cada vez mais conhecendo mais coisas. Então, do mesmo jeito que a gente fala lá para o cientista de dados para poder saber um pouquinho de como implantar os modelos, que não necessariamente ele que vai fazer, aqui no analista de dados a gente diz que é interessante você saber modelo preditivo, mesmo que você não vá fazer, né? Porque você vai entender quais são as possibilidades, porque a gente brinca falando qual que é a diferença básica de você ter uma analista de BI, né? Principalmente de BI, nem tanto analista de dados. É que você olha muito mais para o passado, não que isso seja um demérito, mas é uma característica. Você olha para o passado sem pensar em projetar, ou, né? Óbvio que você faz projeção baseada no passado, mas não utilizando algoritmos de machine learning. Então, é importante o analista de dados, pelo menos, ter o conhecimento de quais são as possibilidades, né? E se souber fazer uns primeiros modelos, nem que sejam algumas inferências mais simples, eu acho que dá um diferencial muito grande aí para o analista de dados. Exatamente. Bom, em suma, analista de dados, visualizações, consultas dados, trabalhar com tabelas e, claro, quanto mais conhecimento você tiver, mais qualidade você vai apresentar na sua empresa. Então, eu acho que isso resume bem o que é um analista de dados. Bom, falamos muito sobre analista de dados. Tem mais alguma consideração, Leon? Eu queria só fechar na soft skills, que a gente falou bastante de hard skills, mas soft skills fica mais fácil de falar para qualquer um, na verdade, né? Mas no analista de dados, exatamente. A soft skill é muito importante. Mais uma vez, eu tô brincando, se você gosta de pessoas pra caramba, então o analista de dados é uma área muito boa. Se você não gosta muito de gente, lá no finalzinho a gente tem uma carreira para você. Calma aí que você vai chegar lá. Brincadeiras à parte, mas a gente gosta de falar assim para poder saber da diferença, né? Tem que ter um pensamento crítico muito forte, tomar cuidado para não aceitar as coisas de como elas são. Isso aí, nossa, Leão, que coisa filosófica. Mas às vezes você tem, sei lá, você faz algum gráfico, você faz alguma análise, e você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter um pensamento muito crítico para saber se aquilo de fato é o que os dados estão mostrando ou não estão mostrando, né? E tentar traduzir isso para o negócio. Então, esse pensamento crítico aí é muito importante, não acreditar em tudo que vê, eu acho que é bem legal. E o foco no negócio e na solução de problemas, não tem jeito, tem uma comunicação, né? Não tem como não comunicar. Então, por exemplo, se você vai trabalhar para fora, tem que saber inglês, né? Para poder saber se comunicar bem, né? Você tem como ser um engenheiro de dados sem saber muito inglês, brincadeiras à parte, né? Mas para poder ser analista de dados não tem jeito, porque tem que ter comunicação com o cliente o tempo todo, com os stakeholders o tempo todo, tem que ter um conhecimento bom de negócio. Exatamente, é isso. Soft skills, eu acho que de todas as carreiras, a intercomunicação entre cientistas de dados e analistas de dados, como eu disse, tem muito overlap de capacidades. O cientista acaba que tem aquela parte da modelagem e tal, mas muito do que o cientista de dados, que é o que a gente vai falar agora, faz também é o que o analista de dados também faz, às vezes de uma forma diferente, mas tem muito overlap, principalmente nos soft skills, né? Então agora vamos falar sobre cientistas de dados, que sempre foi o foco aqui do nosso podcast, coraçãozinho aqui para os cientistas de dados. Foi o foco do nosso podcast, é o foco do nosso conteúdo que está lá no YouTube, nas redes sociais, é tudo focado em ciência de dados. E vamos primeiro explicar o que é um cientista de dados. Enquanto você fala, Leon, eu uma vez perguntei ao fazer um meme da semana da nossa newsletter,
perguntei ao ChatGPT o que que é o cientista de dados de uma maneira bem jocosa. Enquanto você fala, eu vou resgatar aqui a piada que era muito boa. Ah, eu não lembro dessa piada, não. Vai ser bom, hein? Eu não tô lendo a newsletter, que vergonha. No caso do cientista de dados, eu sei da piada do back-end, né? Que fala assim, você é back-end developer, né? Aquela pessoa que faz programação e não faz o front-end, né? Aí o pessoal brinca assim, você tem medo de CSS, né? CSS é uma linguagem de... Não é uma linguagem, né? Eu não, como é que é o nome, né? O CSS deixa a página bonita, né? E é muito chato, é muito difícil, eu mesmo odeio CSS, odeio CSS. Então eu sou muito mais back-end do que front-end, se eu fosse desenvolvedor, né? No caso do cientista de dados, o que eu acho que é interessante? Né? É tudo aquilo que o analista né? Então, com menos foco nas ferramentas de BI, só que sempre é bom saber, mais uma vez. Né? Eu estou falando aqui em termos, como é que se diz? Gerais. Então, em termos gerais, o que o cientista de dados faz? Parece muito com a análise de dados que ele vai extrair insights de dados. Ele vai ajudar no negócio, ele vai tentar impactar no negócio, ele também vai olhar a KPI, ele vai tentar transformar métricas de modelos de machine learning em métricas de negócio. Isso é bem importante. Só que ele utiliza muito mais machine learning do que análise de dados. Então é muito parecido, mas tem um foco com um peso maior em programação e machine learning. Então você buscar padrões em dados, solucionar problemas de negócio, mas com algoritmos de machine learning. Não somente, você pode ser um cientista de dados e trabalhar com Excel, não tem problema nenhum. Mas o foco não é esse, o foco é muito mais em programação, é muito mais com Python. E para que serve? Leon, mas o cientista de dados é muito mais caro que o analista de dados. Normalmente é assim, né? Não que seja um maior do que o outro, a hierarquia aí não existe. A solução de problemas é um pouco diferente. É que no caso da análise de dados, você olha mais passado, como eu disse. Né? No caso do cientista de dados, você tenta criar projeções para o futuro, você tenta prever as coisas, você tenta, por exemplo, né, qualquer negócio aqui é interessante você entender por que o último trimestre não vendeu bem, mas no cientista de dados vai conseguir tentar melhorar aquilo com algum modelo preditivo, oferecendo melhores serviços ou prevendo quais são por que teve as quedas, né, e como é que faz para poder melhorar para frente. Então é basicamente uma análise de dados que sabe mais programação, do jeito que eu falei aqui, parece que sabe mais, não é sabe mais, né? Na aplicação do dia a dia precisa ser assim. Então ele vai utilizar a ferramenta estatística do mesmo jeito, vai usar a visualização do mesmo jeito, mas o foco está bem mais em machine learning. Então aqui, aquela história do hard skill com soft skill, você continua tendo que ter soft skill, porque o cientista de dados tem que gostar de gente também, porque ele vai conversar, né, com stakeholders o tempo todo, vai conversar com a área de negócio o tempo todo, a área de vendas o tempo todo, a área de marketing. A gente sabe também que o cientista de dados ele vai percorrer todas as áreas, desde o RH até... né, sei lá, a área finalística da empresa. Isso é bem importante ter também. Mas muda um pouquinho no hard skills, porque não tem como não saber Python. Ou R, né? O R é bem pequenininho, hein? Com fonte Arial 5 e Sim. O Python lá com 58, né? Desculpa, mas é verdade, né? É Python, não tem jeito. E saber machine learning, não tem jeito. Tem que saber um pouco mais de estatística também, tem que saber... Não, acho que eu falei besteira, hein? Análise de dados tem que saber estatística tanto quanto, né? Mas estatística descritiva, sim, né? Isso, exatamente. Mas aí, no caso do cientista, ele tem que saber traduzir isso em inferência, né? Então, é bem importante ter esse tipo de coisa. Mas e uma coisa que é muito importante, eu até falei isso no podcast lá do Léo Karpinski, quando eu fui lá, de saber que não existe uma hierarquia, né? Acho que a gente devia ter falado isso até no início. Não tem hierarquia de o cientista tem um monte de analista embaixo dele. Não tem nada a ver. Né? Você tem, numa empresa, equipes de análise de dados, equipes de cientistas de dados, todos trabalhando juntos para poder resolver problemas. Né? Às vezes até no mesmo problema. Né? Você tem um analista de dados que vai trabalhar naquilo e vai extrair insights, vai criar umas visualizações, e o cientista de dados vai trabalhar no modelo de machine learning para poder... conseguir resolver os problemas de negócio, né? Eu acho que isso é importante demais. É bom que o nosso foco é todo em cientistas de dados. Por quê, né, Bernardo? Porque a gente gosta muito de machine learning. A gente acha que é uma coisa muito mágica, né? Você conseguir fazer previsões que você não conseguiria antes. Uma coisa que eu digo, que eu brinco, e foi até a motivação que eu tive de sair como desenvolvedor, né? Eu era desenvolvedor Java, né? Quem está vendo aí, eu tô com a mão na garganta aqui, para poder trabalhar com cientistas de dados, é justamente porque eu acho que essa carreira é uma carreira muito especial, no sentido de que você consegue trazer para o negócio informações que não seriam possíveis antes. Né? Antes de você ter computadores super rápidos, de ter GPUs e ter modelos de machine learning, não tinha como você extrair padrões em milhares, milhões, bilhões de dados
né, com bilhões de colunas. Você pode ser a pessoa mais experiente naquele negócio do mundo, que é humanamente impossível você identificar padrões em milhões ou bilhões de linhas de dados, por exemplo. Né? Imagina você com uma planilha de Excel com 237 colunas e 5 milhões de clientes, por exemplo. Como é que você faz para poder extrair informações ali para poder fazer uma segmentação, por exemplo, ou para poder fazer uma recomendação de um produto? Então, o que eu acho mágico na ciência de dados, no cargo de ciência de dados, é justamente você conseguir ter um impacto no negócio que não era possível antes dessa carreira existir, né, dessas técnicas existirem. Exatamente. Eu vou puxar aqui a piada. Eu falei assim, fui ao ChatGPT e pedi, explique de uma forma ruim o que é um cientista de dados. Ele me disse, ok, vou explicar de uma forma ruim o que é um cientista de dados. Um cientista de dados é tipo um bruxo que usa computador para fazer mágica com números e tabelas. Eles ficam o dia inteiro mexendo em planilhas e gráficos, tentando descobrir coisas que a gente nem imaginava que existia. Aí depois, eles falam um monte de palavras complicadas que ninguém entende, só para mostrar que eles são muito inteligentes e sabem muito mais do que a gente. E no fim das contas, eles só estão lá para ganhar dinheiro mexendo com coisas que a gente não entende mesmo. Genial, não é? Muito bom, hein? Esse Adorei, foi o adorei. ChatGPT. ChatGPT E foi mesmo mandou bem. copia e cola lá do ChatGPT. E agora a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho assim. Eu acho que foi muito importante o que você falou, Leon, que a gente devia ter falado no início. Minha câmera parou, mas você ainda está me ouvindo, não é? Pode mandar. Então, vou continuar. A gente falou lá nisso que não existe hierarquia nas carreiras, né? Todas as carreiras estão no mesmo nível ali. O nível não tem um que é mais acima do outro, um que é mais importante do que o outro. Numa empresa que é séria, que tem uma hierarquia definida, todo mundo está junto, todo mundo se ajuda, todo mundo trabalha ali ali um ao lado do outro, né? Às vezes comunicando direto, às vezes em projetos diferentes, mas foi muito importante o que você falou. E também um pouquinho de hard skills, como é o caso é muito bom saber, como a gente disse, é muito bom saber SQL, é muito bom saber estatística. Não muito bom saber, né? Você tem que saber SQL, tem que saber estatística, tem que saber programar em Python, somente para rodar aqueles modelos, saber como é que estão funcionando. E enquanto eu vou consertando a minha câmera aí, você vai me complementando, Leon. Hard skills para um cientista de dados. Hard skills, como você falou, não tem como não saber SQL, não tem jeito. Isso é até engraçado. Teve uma polêmica, acho que do Poi Antungus, que disse que nunca trabalhou com SQL e tal. No caso dele é muito específico, porque ele já trabalha na NVIDIA e tal. O pessoal foi atrás, não tem que saber SQL mesmo. Cara, tem que saber SQL, não tem jeito, porque mesmo em Big Data, o que é o SQL? Né? Muita gente que não sabe. SQL é uma linguagem padrão para você buscar informações em banco de dados. Então, banco de dados Oracle, Postgre, MySQL. Mas mais do que isso, o SQL é tão difundido, né, de décadas a fio, que mesmo soluções que não são de banco de dados relacionais, que a gente chama, também utiliza SQL, né? Então você tem lá o BigQuery lá do Google, você tem o Impala lá com Hive lá da Cloudera, que são estruturas totalmente diferentes por baixo do pano, né? São totalmente um negócio de Big Data, não tem nada a ver com o banco relacional, mas a consulta é em SQL, né? Então você percebe esse tipo de coisa. Mesmo quando você está programando em orientação a objeto, você tem tal do OQL também, que parece com SQL. Então, você saber a estrutura principal do SQL vai te levar muito longe. Não tem como não saber, né? Não tem como não saber estatística, é um pouco mais que a estatística descritiva ainda, né? Não é também, o pessoal ficou morrendo de medo de ter que saber todas as distribuições do mundo e saber qual que é a fórmula da distribuição gama, nada disso. Você precisa saber para poder entender, compreender melhor os dados, né? Quando você bate o olho num boxplot, uma distribuição, você tem insights, né? Você bate o olho e já vê, você tem muitas informações rápidas ali, né? E não tem como não saber Python, saber machine learning. Tem que saber machine learning, né? Não precisa se preocupar tanto com redes neurais, principalmente se você está começando. Depois não tem jeito, né? Depois tem que aprender redes neurais, tem que aprender deep learning, mas dados tabulares, até falando do ChatGPT aí, que brincou que a gente, né, tá aí para
poder ganhar dinheiro, o que paga boleto, que eu sempre falo, são dados tabulares. Então tem que saber muito bem, né? E a gente já falou disso em outros episódios, mas tem que saber a tríade aqui, tem que saber pandas, tem que saber matplotlib, tem que saber scikit-learn, né? Então o pandas para poder manipular dados, matplotlib, seaborn, né? Para poder fazer visualização de dados. E Plotly, que a gente gosta também, né? E o Scikit-learn, que é para poder fazer machine learning com dados tabulares. E a gente está falando aqui no finalzinho de 2023, o Scikit-learn está cada vez mais se aproximando também das GPUs, né? Que era uma coisa interessante. Porque antes de GPU, o que é GPU? É aquele processador da placa gráfica aí que nossos filhos usam para poder jogar Fortnite, né, Bernardo? Então, mas não serve só para isso, serve. Inclusive a NVIDIA está trilionária, não por conta dos joguinhos, mas por causa de machine learning, né? Quem diria, né? Que é muito engraçado isso. Mas a GPU é uma coisa que muito para deep learning, mas cada vez ela vai também tá sendo inserida no mundo de machine learning. Estou viajando na maionese aqui, mas só para poder falar que o scikit-learn é muito importante e muito provavelmente a importância dele não vai cair tão cedo e talvez vai até aumentar por essa aproximação da NVIDIA com a equipe do scikit-learn, né, que aconteceu faz poucas semanas aqui, enquanto a gente conversa. Então, já estou colocando podcast de news, podcast de carreiras e um monte de coisa. E uma coisa que é legal que a gente falou no início também, que você falou, Bernardo, você que falou e eu não dei atenção, e eu acho que é importante, podia ser até um disclaimer, as empresas não sabem muito bem o que elas pedem, né? Então, independente da carreira que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma forma meio canônica de como é que a gente enxerga quais são as... Gostou do canônica, hein? Foi bom. De como é que a gente enxerga as carreiras. Mas as empresas, às vezes, vão pedir lá uma análise de dados e vai pedir um monte de coisa de machine learning, né? Então, você não vai deixar de aplicar por causa disso, né? Já dando dicas aqui de aplicar. Então, essa aqui é mais ou menos a parte canônica. Mas do jeito que a gente falou, parece que é só hard skills também, hein, Bernardo? Mas ser cientista de dados não é só hard skills não, hein? Exatamente, não é. E é uma coisa que eu antes de falar sobre as soft skills, eu tenho visto muito posições de cientista de dados, porque assim, muita gente acha que você ser cientista de dados, você vai desenvolver vários modelos e você vai fazer vários experimentos. E algumas empresas você não se dá o luxo de fazer vários modelos, de fazer vários experimentos. Você precisa implementar os que já tem e ir usando os modelos que já estão prontos na empresa e às vezes melhorando, às vezes propondo novas coisas, mas não é o foco da sua posição, por exemplo. E tem o extremo oposto da área de ciência de dados, que é o Research Scientist, que ele está lá só para fazer pesquisa de novos produtos, de novos modelos. Então, até dentro da área de ciência de dados, da posição de ciência de dados, tem esses dois extremos, que a maioria das vezes está ali no centro, mas pode acontecer de ter esses dois extremos, que é aquele cientista de dados que implementa os modelos que já estão prontos, sabe o que o negócio da empresa, sabe ler os dados, sabe ver os resultados, sabe passar aquilo para as outras áreas, sabe dizer se o modelo não funciona, por que o modelo não funciona. E do outro lado está o cientista de dados, que é mais focado em conhecimentos de estatística, conhecimentos de modelagem, para fazer o desenvolvimento daqueles modelos. E agora vamos falar de soft skills, né? Como todas as áreas, acho que muito mais em analista de dados e cientista de dados é entendimento do negócio, saber por que você está ali, sempre pensar nos resultados para o negócio, que é para isso que você está lá, quer a pessoa queira ou não, você está lá porque você precisa dar resultado para a empresa, essa é a sua principal função lá dentro da sua empresa, e saber como analista de dados também, saber conversar com as outras áreas, expor, como eu disse, expor os resultados, saber contar uma história, saber dizer por que está bem ou o que não está bem, o que pode melhorar, o que vai piorar, o que pode piorar, o que vai melhorar. E também saber comunicar com o cliente os resultados. Às vezes a área comercial não tem a profundidade do conhecimento dos modelos, por exemplo. Então você precisa estar preparado para conversar com os clientes, para explicar o que está acontecendo, de uma maneira que você vai ser super... explicar passo a passo como é que funciona, mas saber explicar o broad picture que a gente fala, né, que é a vista de cima, assim, o que é mais ou menos o que acontece, para de uma forma inteligível o cliente entender o que está acontecendo e valorizar o seu trabalho também, né, valorizar o seu produto, e tem que saber se vender também, né, tem que saber vender o seu peixe, dizer que o que a gente faz é difícil, porque é difícil mesmo, tem muita estatística envolvida, e tem você entender o que é os resultados de cada modelo, o que são aquelas métricas de análise de modelo, comparar modelos diferentes, cada modelo tem um tipo de resultado, tem um tipo de métrica, então tudo isso está envolvido nos hard skills,
que tem um overlapzinho ali com soft skills quando você precisa expor isso para os clientes ou para as outras áreas, dos stakeholders dos seus projetos. E tem que eu chamo de soft skill, mas tá no meio termo ali, né? Que é uma coisa uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é justamente você compreender um problema de negócio. Então você chega lá numa empresa e você tem que estar sempre atento a quais são os problemas, né? Onde é que está escoando dinheiro, ou aonde que dá para poder melhorar. E é você transformar isso em machine learning. Isso que eu acho mais massa, assim. É você transformar de que forma? Você transformar com machine learning, né? Então, nesse problema aqui, que tipo de ferramental, que tipo de modelo eu posso criar para poder resolver esse problema. Então, essa transição, para mim, é uma das soft skills mais importantes que é a ciência de dados, justamente porque é a parte que você entende o negócio, você sabe para aonde você quer chegar e você sabe que ferramenta você tem que encaixar ali, acoplar. Né? Eu até brinco que o cientista de dados é aquela pessoa que gosta muito de negócio, gosta muito de resolver problemas de negócio, mas tem uma caixa de ferramenta bem parruda, né, de modelos e de técnicas para poder resolver aquele problema. Então, essa tradução para mim é a mais legal. Né? Eu lembro quando eu tinha bastante colega, quando eu fazia alguma pós, quando eu fazia alguma coisa assim, né? E pessoas de muitas áreas que eu tenho contato aqui no governo, por exemplo, e as pessoas falavam, nossa, mas eu não sei onde é que eu vou utilizar isso no meu órgão ou na minha empresa. Isso me dava uma agonia. Você falava, cara, me conta, pelo amor de Deus, que eu tenho certeza que eu vou achar uns 10 problemas que são solucionáveis com modelos de machine learning. Né? Eu adoro isso, adoro fazer essa tradução. Eu acho que essa característica é uma coisa que você aprende com o tempo e que você fica cada vez mais safo, né? Ou safa, para poder resolver isso. Que é conseguir chegar numa empresa, né? E o que é legal é que você consegue passar por várias indústrias desse jeito. Você consegue passar por vários tipos de negócio desse jeito, entendendo o que é aquele problema e sabendo qual é a ferramenta que você tem que usar naquele lugar, né? Então acho que a gente já falou bastante de ciência de dados, hein? A gente está puxando um pouco aqui na brasa para nossa sardinha, hein, Bernardo? Tá puxando a brasa e vai sempre puxar, porque é a melhor profissão de todas, né, Leão? Brincadeiras à parte, é uma profissão que a gente foca aqui, como eu sempre falo, e é a que a gente tem paixão e é que move mais aqui. O nosso dia a dia é com aquilo que a gente trabalha, e é o que eu acho mais desafiador e mais bacana. Não mais desafiador, porque eu acho que essas próximas duas que a gente vai falar são mais desafiadoras, porque são mais hard skills, são mais implementação e acho que essas são mais desafiadoras. Mas em termos de resultado, de visualização de resultados e realização de você ver uma coisa funcionando, eu acho que a cientista de dados é o mais animador. Vamos falar de engenheiro de dados ou engenheiro de MLOps, então? Acho que é melhor falar primeiro de engenheiro de dados, que eles... Aí depois Isso, o acho que é engenheiro de legal, MLOps junta as duas e faz uma coisa diferente, né? Bom, o engenheiro de dados é a terceira das 4 grandes áreas de dados que a gente separou aqui para falar no episódio. O que faz um engenheiro de dados, Leon? O engenheiro de dados, ele deixa o playground prontinho para o cientista de dados brincar, né? Então, o engenheiro de dados não adianta nada você ter uma empresa onde seus dados estão todos uma bagunça, tá tudo lá em planilha Excel, tá no banco de dados todo maluco, né? Você não tem um data lake, você não tem um pipeline de ingestão de dados bem feito, não adianta contratar analista e cientista de dados, porque não vai adiantar nada, os dados não estão arrumadinhos, né? Então, o engenheiro de dados é quem arruma a casa. É a primeira carreira que a gente brinca, você não gosta de pessoas? Então, tem uma área de dados para você, engenheiro de dados ou engenheiro de dados. Brincadeiras à parte, a gente brinca com isso porque é muito mais hard skills do que soft skills, né? Porque a gente, inclusive... tem gente até fica chateada às vezes comigo, que vem perguntar, Leon, eu tô mudando agora de carreira, e eu tô numa carreira de humanas, nunca trabalhei com nada de exatos, não sei nada de programação, eu quero ser engenheiro de dados. Aí eu, senta aqui pra te contar uma história. Você vai conseguir, porque eu odeio mitificar as coisas também, hein? Eu acho que todo mundo consegue tudo. Todo mundo tem a mesma massa cinzenta, né? Quem teve acesso às oportunidades, a gente sabe que tem gente que não tem, mas quem teve acesso às oportunidades vai ter condição de ser qualquer coisa, né? Mas eu fico com medo de dizer que você vai conseguir fazer uma migração rápida para engenheiro de dados, porque é uma carreira mais dura em termos de hard skills. Você tem que saber programar, você tem que saber manipular dados, você tem que saber técnicas e ferramentas, né, muito específicas. Nada é impossível, nada, todo mundo pode ser engenheiro de dados, não tem problema nenhum, né? Mas é uma coisa que eu digo que a migração é muito mais pesada, você tem que ter uma dedicação uma dedicação maior para poder aprender.
E você vai chegar lá, não tem problema nenhum. Mas normalmente eu não. Eu jogo essa real, isso eu quero dizer, né? Eu jogo alguém que vem me falar nisso quando é engenheiro de dados. Tem certeza? Você gosta mesmo? Ah, não, é esse mesmo, eu não gosto de gente, eu quero ficar lá. Então, brincadeira essa parte. Mas é uma coisa que eu não gosto de falar. Porque você não vai ser um engenheiro de dados do zero em 6 meses. Não vai. Não tem jeito, você tem que saber programar, né? Então é muito focado nos dados em si, né? Sem uma preocupação muito grande em buscar insights ou uma solução final no problema de negócio. É óbvio que é importante você entender para que está fazendo, dá até uma motivação a mais. Mas o importante é saber o quê? Criar os pipelines de dados, fazer os tratamentos de dados automáticos, né? Deixar os dados para os modelos. E isso vem cada vez chegando mais perto de ciência de dados também, o engenheiro, né? Porque a gente fala aqui dos dados como se estivesse muito apartado dos modelos, mas a gente tem, por exemplo, as feature stores, né? Que você é justamente você aproveitar features de modelos em departamentos diferentes, em modelos diferentes, que normalmente quem vai tratar isso também é o engenheiro de dados. Então, é basicamente você você criar o pipeline de dados ou criar o tratamento de dados, né? Acho que foi o Sionek num dos nossos episódios que falou que ele começou a trabalhar com engenheiro de dados justamente porque ele chegou numa área para ser, né, analista ou cientista, só que estava uma bagunça. Ele falou, não tem jeito, eu tenho que ter alguém para poder organizar os dados aqui, e o engenheiro de dados faz isso, né? Então é muito técnico, é isso que a gente quer dizer. Pronto, é uma palavra boa que é muito técnico. Então, quem não é de exatas, não vá jogar seu sonho fora, vai tentar ser engenheiro de dados ou engenheira de dados, não tem problema nenhum, mas saiba que o desafio é grande porque ele é muito técnico, você tem que aprender bastante coisa. Inclusive, Bernardo, você sabe disso, né? Eu não falo muito, por exemplo, de certificação. Quando é analista, quando é cientista, eu não falo muito de certificação, porque certificação não vale muito nesses mundos, né? Mesmo no Power BI, no Tableau, ter certificação não vale tanta coisa, tem que saber fazer, né? Como no caso cientista também. No caso de engenheiro de dados, para poder saber como é que, né, funciona uma cloud, como é que funciona, né, a Databricks, né, Snowflake, DBT, que são as ferramentas que são utilizadas, né, nessa área, eu acho que aí o valor é um pouquinho maior, né? Porque você comprova que você sabe aquela ferramenta. E é muito importante, não que engenheiro de dados tem que saber só a ferramenta, ele tem que saber, né, a teoria de como deixar os dados tempestivos, como deixar os dados limpinhos, como deixar os dados organizados, mas você saber bem, por exemplo, você tem uma certificação Databricks, por exemplo, um monte de certificação Databricks, isso te dá uma valorização como engenheiro de dados, né? Uma engenheira de dados no mercado. Então, raras vezes vocês vão me ouvir falar que certificação vale a pena. Nesse caso dessa carreira, é uma coisa que vale a pena, justamente por ser uma carreira muito técnica. Exatamente. Eu acho assim, a gente fala muito de transição de carreira, né? A gente estimula quem quer que seja que queira entrar na área de dados. Tem espaço para todo mundo. Claro que depende do mercado, às vezes tem mais vagas, às vezes tem menos vagas, mas tem espaço. Então, qualquer pessoa, como você diz, claro, tem gente que infelizmente não tem a oportunidade de ter tempo para estudar e ter tempo de fazer essa transição por causa da vida, por causa da família, por causa de tudo. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, principalmente a realidade do Brasil, né? Mas da área de engenheiro de dados, em comparação com analista de dados e a área de ciência de dados, acho que a gente vê muito mais uma pessoa que já é da área de dados ou já é da área de desenvolvimento e faz essa migração, entre aspas, para a área de engenharia de dados, porque está muito mais ligado à programação, está muito mais ligado a processos, está muito mais ligado ao que, por exemplo, o analista e o cientista de dados precisam para poder fazer aqueles modelos, o tratamento de dados e criação de pipelines para ter aqueles dados de uma forma que já chegue organizado para quem vai usar aqueles dados, né? E às vezes a gente pega, e acho que esse é um erro que a gente falou brevemente sobre isso, pessoal entender como é que os dados chegam para um cientista de dados, né? Dentro da empresa. Claro, cada empresa é uma loucura, às vezes é tudo bagunçado, às vezes é tudo bonitinho, não depende só dos profissionais que estão lá, depende da filosofia da empresa, depende da gerência, depende de muita coisa. Mas eu acho também que o engenheiro de dados é aquela pessoa que vai cuidar dos dados para você. Geralmente vai tratar de um data lake, vai ter um servidor que vai estar disponível para quem precisar daqueles dados. É claro que tem as hierarquias e tem dados que não podem estar disponíveis para todo mundo na empresa, depende de acordos comerciais, tudo está envolvido lá. Mas é aquela pessoa, aquele profissional que vai cuidar de que aqueles dados sejam confiáveis, cuidar de que eles venham de uma maneira correta, cuidar das fontes daqueles dados, de onde eles vêm, como é que eles vão ser guardados, como é que eles vão ser acessados, cuidar da estrutura também, né, Leon, que a gente não fala muito isso. Cuidar da estrutura daqueles dados,
ou seja, da infraestrutura de servidor, de serviços, de ferramentas, de acessos, cuidar que aqueles dados, dependendo da quantidade de acessos, aqueles servidores consigam suportar, ou seja, vai dimensionar aqueles dados, que é muito o que um desenvolvedor faz também na hora de implementar um sistema. Então, tudo isso está envolvido no dia a dia do engenheiro de dados. A gente gosta de brincar que se você não é muito bom no soft skills, você vai trabalhar com engenharia de dados, mas eu acho, Leon, que qualquer profissional, e isso, é claro, é uma brincadeira, mas a gente tem que lembrar que qualquer profissional que tem os soft skills e consegue desenvolver seus soft skills vai ser muito mais valorizado do que um profissional que está lá só naquele seu cubículo olhando para a tela e com a mão no teclado sem falar com ninguém, né, Leon? É verdade. Inclusive, os melhores que eu conheço têm ótimos soft skills, né? O André Sionek, Exatamente. pelo amor de Deus, né? Fala muito bem, dá curso, dá treinamento, é super expansivo, né? O Neto Ferraz também, que já participou do nosso podcast, também é um excelente engenheiro de dados, sabe pra caramba de DBT. Ele também tem uma eloquência, tem soft skills muito bons também. Mas tem que saber hard skills bastante, né? E tem uma coisa também que você falou, Bernardo, que o pessoal às vezes esquece, é que tem que saber da tempestividade dos dados também, né? Não adianta nada, por exemplo, a gente fala isso lá no episódio de CRISP-DM, mas que não sei nem se já saiu, hein? Tô falando aqui no futuro já. E aí a gente fala muito sobre essa parte de você criar um modelo e que você tem que saber se o dado vai estar disponível ali para você, né? Porque às vezes você tem que fazer uma previsão para a semana que vem e você precisa do dado de ontem e o dado não está lá ontem, né? Então a parte de tempestividade dos dados também, engenheiro de dados, é bem importante. E aqui é uma sopa de letrinhas na hora de falar hard skills, né? É um monte. Eu tenho certeza que daqui a 3 anos pode mudar um monte de coisa, mas hoje é Databricks, hoje é DBT, hoje é Snowflake, né? Tem a parte de gestão de dados também, de mensageria, que é RabbitMQ, Kafka, Pipeline tem o Apache Airflow, tem o Metaflow também. Eu nem conheci o Metaflow, quem me falou do Metaflow foi o Michael Schatz, que é muito legal o Metaflow, ele me mostrou, achei bem interessante também. Então tem bastante coisa para poder aprender em termos de tecnologia, né? de soft skills, ou de hard skills, perdão. Né? E os soft skills, a gente brincou, mas tem que ter uma comunicação técnica muito importante, né? Tem que ter um bom raciocínio lógico. Né? É sempre importante ter esses soft skills, além das que é para qualquer profissão, né? Que é tratar as pessoas direito, trabalhar bem em equipe, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Vamos, é o básico do básico. Né? E falando bastante de dinheiro de dados, hein? Ó, o pessoal vai dizer, por exemplo, que não teve muita coisa. Mas é uma carreira também que é importante falar, né, Bernardo? Eu acho que é uma carreira que acho que as empresas saíram correndo para poder contratar um monte de analista, um monte de cientista, e depois elas começaram a perceber que o buraco era mais embaixo. Você tem que ter, né, uma estrutura de dados bem feita, tem que ter uma gestão de dados bem feita. Né? A gente vê muito o Alan Sene lá do Data Hackers, que tem a Datosfera, né? Inclusive a empresa dele é totalmente focalizada nessa parte de dados, e dá para perceber os desafios, que são desafios muito grandes. Então é uma coisa que as empresas têm que abrir o olho. E não tem como contratar analista, mais que a gente adore a nossa carreira de cientista de dados, não adianta você começar uma área de dados só com cientista de dados, sem ter dados estruturados. Né? Você não vai aproveitar o dinheiro que você está investindo, né, da melhor forma. Exatamente. Não dá, é impossível. Você precisa do engenheiro de dados para poder tratar aqueles dados para você e fazer tudo que a gente já disse aqui que ele faz, ou ela faz, com muita competência. É uma área imprescindível e muito valorizada, inclusive, né? É uma área imprescindível de qualquer empresa que trabalha com dados e que tem equipe de dados. Ele é quem vai pôr tudo para funcionar. E fazendo um mix, foi uma carreira que apareceu naturalmente e no pilar dessas 4 carreiras que a gente está tratando aqui hoje. Claro que já existem milhares de outras especializadas, mas eu acho que são muito mais especializações dessas 4 que a gente falou aqui hoje. E essa próxima carreira em dados, para a gente fechar o nosso episódio, é o engenheiro de MLOps e MLOps. Para quem não sabe o que é essa mais uma sopa de letrinhas, Leon, explica para a gente de onde vem esse nome, que ela tem origem na área de desenvolvimento, né? E o que significa essa loucura MLOps? O nome MLOps vem de DevOps. É bom que eu sou tão velho, que quando eu trabalhava ainda com TI, né, quando eu era um cara de TI, não existia nem DevOps, não existia, era a galera da infra, né? O cara e a mina da infra lá. Era o Né? sysadmin, né, Del? Era o sysadmin lá que cuidava de servidores. Então o DevOps é a galera da infra, né? A galera que cuida da cloud, a galera que cuida da infraestrutura para que seja rodado um sistema de maneira, né, segura, de maneira escalável. E aí veio o MLOps justamente por quê?
Uma coisa é o cientista de dados fazer o seu modelinho de machine learning lá no Jupyter Notebook. Outra coisa é você ter uma inferência do seu modelo para uma telefônica que tem não sei quantos milhões de clientes e precisa daquelas inferências ali em microsegundos. Então uma das principais coisas, né, aí já é uma opinião minha, não sei se você concorda, Bernardo, mas para mim o principal problema que o engenheiro de MLOps resolve é a escalabilidade do modelo de machine learning. Né? Você permitir que aquele modelo que foi criado, que foi pensado, que foi arrumadinho, lá no CRISP-DM, que buscou os dados no lugar certo, né, que o engenheiro de dados deixou pronto, como é que esse modelo de dados vai ficar escalável para poder plugar no sistema da empresa e ser realmente utilizado. Então, o engenheiro de MLOps é aquele cara ou aquela mina que é desenvolvedor, né, ou desenvolvedora e quer trabalhar com machine learning também. Então, então aqui é desenvolvimento puro, né? Então, esse aqui, então, é outra carreira também que o pessoal me pergunta. Começar nessa carreira sem saber programar vai ser um caminho mais longo. Você vai chegar lá, não tem problema, mas eu não gosto de né, iludir as pessoas. A gente sabe que na área de analista de cientista é um pouco mais rápida essa adaptação, justamente porque a programação é um pouco diferente. A gente fala muito disso, que na programação lá no cientista de dados é muito diferente do engenheiro de MLOps, porque o engenheiro de MLOps tem que realmente saber criar sistemas, tem que ser basicamente um back-end, né? um software engineer back-end junto com um cientista de dados ali, porque ele vai aprender a como escalar aquele tipo de coisa. Então, aqui a gente, por exemplo, tem um monte de gente que é de MLOps que tem que saber Java, não só Python. Então, normalmente você tem que saber Python, porque o modelo vai estar em Python. Mas você tem que saber como é que você vai integrar isso num sistema que é escrito em Java, que é escrito em PHP, é escrito em alguma coisa assim. Em empresas que não têm um nível de maturidade muito grande, acaba sendo a própria equipe de desenvolvimento fazendo, ou aquele cientista de dados que por acaso sabe desenvolver, né, também, como back-end, acaba fazendo também. Mas essa é uma carreira que está em ascensão. No Brasil, a gente sabe que o nível de maturidade sempre demora um pouco a chegar. A gente olha, o pessoal brinca que olha para os Estados Unidos e daqui a 2, 3 anos está aqui, né? Então, engenheiro de MLOps há 2, 3 anos já existia lá nos Estados Unidos. Então, já chegou aqui no Brasil também. E é engraçado que é uma carreira relativamente nova, até porque esse nome de engenheiro de MLOps, que é a mesma coisa que engenheiro de machine learning também, né? Pode ser qualquer um dos dois. Ele é uma coisa bem nova, tão nova, que eu até já brinquei algumas vezes, o pessoal deve saber. Eu fiz um nano degree lá no Udacity, que é um curso que se faz, e que o nome era engenheiro de machine learning. Então, se eu falar que eu tenho lá um diploma hoje lá de engenheiro de machine learning, o pessoal vai achar que eu sei MLOps pra caramba, né? Eu sei por outros motivos, não por isso. Mas quando eu fiz não era. Engenheiro de machine learning era como se fosse um cientista de dados. Então muda muito. Então esse aqui acho que é um quarto que surgiu há menos tempo, que é um nome que o pessoal às vezes não ouviu ainda, né, justamente porque é uma coisa um pouco mais nova, mas é uma necessidade muito grande, porque agora finalmente temos muitos cientistas de dados e muitas cientistas de dados trabalhando, e esses modelos precisam entrar em produção. Então, basicamente, o que é um modelo entrar em produção? Eu sempre dou o exemplo aqui do Churn. Tem lá uma telefônica e eu quero saber se aquele cliente tem a probabilidade de sair ou não sair, de cancelar o meu serviço. Isso tem que estar integrado de alguma forma dentro do sistema da telefônica. Então, quem é que vai fazer essa integração e essa escalabilidade? É justamente o engenheiro ou a engenheira de MLOps. Exatamente. É quando eu falei lá para trás, na área de ciência de dados, que tem aquele cientista de dados que implementa os modelos que já estão prontos, e tem aqueles cientistas de dados que pesquisam novos produtos, ou pesquisam novos modelos, ou quer que seja com aqueles dados. O engenheiro de MLOps está um passo à frente. Ele não está acima, ele está um passo à frente, ou também não está abaixo. Ele é o próximo passo na linha de produção, que é aquela pessoa que, ok, temos esse modelo que foi escolhido, esse modelo funciona, agora como é que a gente vai implementar aquilo da maneira mais eficiente possível, com as ferramentas que a gente tem disponível aqui, ou quais são as outras ferramentas, ele precisa saber quais são as outras ferramentas que ele precisa para poder implementar aquele modelo, ou aquele engenheiro de MLOps é o cara que trata do modelo, né? Então, aquela novo produto, pode pensar em geral em como é que esses dados vão ser acessados pelo cliente. Então, exatamente, é o back-end daquele modelo. Pode ser um produto, pode ser só os dados que vão ser consultados no futuro, mas é a pessoa ou é a equipe que vai estar atrás de implementar. Também, às vezes, é chamado de operations, e tem outros nomes que basicamente pegar aqueles modelos de produção e pegar aqueles modelos de teste, de desenvolvimento e pôr na área de produção. E não podíamos deixar de falar de hard soft skills, né? Na área de soft skills é muito parecido com o engenheiro de dados, porque eles são
complementares e são basicamente a mesma coisa, com focos diferentes. Um é mais o back-end lá da tratamento de dados e outro é mais o back-end da implementação daqueles modelos, né? Mas é comunicação técnica, bom raciocínio lógico, como o Leon listou aqui no material dele, e também, claro, é muito mais técnico do que soft skills, mas quanto mais você conseguir conversar com outras pessoas e quanto mais desenvoltura você tiver na sua... Vamos quebrar esse estigma, né, Leon? De que o cara da TI é aquele cara fechadinho assim. Não. Você cresce muito mais como pessoa, como profissional, quando você consegue comunicar com outras pessoas o que você faz e principalmente consegue comunicar como melhorar o seu trabalho e o trabalho da outra pessoa. É como diz, tem aquele ditado, né? Que hard skills vai fazer você ser contratado e soft skills vai fazer você ser demitido, né? Ou a falta de soft skills, né? A falta de soft Então, então isso é bem, bem legal. É engraçado que eu vejo muita gente falando dessa parte de soft skills aí, né? A gente já tá dando dicas aqui, mas eu vejo muita gente no Vale do Silício dizendo que às vezes prefere uma pessoa que seja normal e que seja ótima em soft skills, normal no hard skills, do que uma pessoa ultra hard skills e que seja péssima nas soft skills, né? Então, acho que não tem como fazer as coisas sozinho, sempre em equipe. Então, não seja uma pessoa difícil, né? Faça tudo direitinho. Quando a gente brinca do não gosta de pessoas, é porque justamente você precisa de coisas mais técnicas, né? Você precisa saber mais. E o que é importante aqui de falar do engenheiro de MLOps, isso é bem legal para quem gosta mesmo de programar mesmo, né? Quem gosta de linguagem, quem gosta de deixar as coisas escaláveis. Então é bem um back-end mesmo que gosta de deixar as coisas rápidas, porque normalmente um back-end que ele quer deixar as APIs mais rápidas, quer deixar as APIs mais escaláveis, e aqui é onde o trabalho mais se adequa a MLOps. Inclusive é engraçado porque poderia ser um back-end engineer que vai aprender as coisas, mas tem coisas muito específicas de machine learning, né? Então, acaba que você tem que aprender a trabalhar com GPUs quando você está trabalhando com deep learning, acaba que você tem que ter conhecimento das bibliotecas de machine learning para poder saber como é que elas funcionam, como é que você vai, né, escalar elas da mesma forma. Então, é uma especialização que realmente é necessária e que não é qualquer back-end engineer que vai entrar numa equipe de MLOps e vai sair produzindo, né, rápido, assim. Então é importante essa especialização. E a gente falou aqui um pouco, né, da questão da hierarquia, que não tem as hierarquias, mas a gente também não pode mentir em questões de remuneração. A gente sabe que, no caso, essas três últimas carreiras elas estão mais ou menos parelhas ali em termos de remuneração. A gente olha no Glassdoor, né, olha ali no LinkedIn, a gente sabe que, mesmo no freelance também, essas três carreiras são melhor remuneradas do que a de analista de dados, justamente que a barreira de entrada ela é um pouco mais alta, né? Não é, mais uma vez, não é uma hierarquia, são todas complementares, né? Uma empresa data-driven precisa desses quatro perfis trabalhando juntos e de forma integrada e sem nenhum ser chefe do outro, né? Mas obviamente que a escassez acaba determinando, né? Você tem muito mais escassez de cientista, de engenheiro de dados e engenheiro de MLOps do que de analista de dados, justamente porque você consegue aprender, às vezes, a hard skills um pouco mais rápido para analista do que para poder se preparar como cientista, né? Então, por mais que a gente não fale de hierarquia, mas também a gente não pode omitir essa parte da remuneração até na hora de tomar as decisões. Eu acho que é legal. E muita coisa também que a gente sabe, né, Bernardo? Muita gente que quer entrar nessas últimas três carreiras até começa como analista também. Tem gente que adora ser analista e vai ser analista o resto da vida, não tem nada de errado nisso, e quer se especializar naquilo, vai ser um ótimo analista. E tem gente também que às vezes usa a carreira de analista de dados para poder, né, saber se gosta e ganhar experiência e ir aprendendo outras carreiras lá na frente, né? Exatamente, muito bom você lembrar isso. Existe uma clara valorização da área de ciência de dados e da área de engenharia de dados e engenharia de MLOps e todas as áreas correlatas. Depende do que a empresa chama aquela posição, né? Mas basicamente o que a gente tratou aqui vai ser mais ou menos o foco, assim, o genérico daquela posição foi o que a gente tratou aqui. Justamente por ser uma área que você precisa de mais skills e mais conhecimento e estatística e muitas outras coisas. E uma coisa que a gente faltou falar é que o engenheiro de MLOps precisa entender sobre machine learning. Então ele precisa saber o que o cientista de dados faz. Então ele é basicamente um cientista de dados que implementa os modelos no back-end. Bom, eu acho que era isso, né, Leon? Episódio 50, um número redondo, bonito, vai ficando por aqui. E você ainda tem alguma consideração final sobre esses assuntos, Leon Solon?
Eu acho que é importante, a gente sempre fala sobre aplicações, né? Em tudo que é lugar que a gente tenta ajudar as pessoas. Então, se você está querendo entrar nessa área, pode seguir a gente, obviamente, vai ver todos os conteúdos que a gente tem aí direitinho, mas o que eu queria dizer é que aqui, mais uma vez, eu gostei desse nome, vou falar de novo, são as carreiras da forma canônica, né? Aquela forma ideal que existe, mas não deixe de aplicar por conta disso. Às vezes você tem os conhecimentos ali, por exemplo, para poder aplicar para um cientista de dados, e o nome está analista de dados, ou o nome está engenheiro de MLOps, ou o nome está engenheiro de dados, olha o que está pedindo, que às vezes nem a empresa sabe muito bem rotular aquilo, e você consegue fazer essa aplicação, né? Então, só para essas caixinhas, elas são conceituais. Óbvio que vai ter o nome que a empresa vai dar, para a empresa que tem um nível de maturidade maior, ela vai saber essa diferenciação, mas tem muita empresa que não sabe essa diferenciação e acaba colocando lá as skills. Você dá uma olhada nas skills e vai pelas skills, não vai pelo nome. É isso que eu quero dizer, né? Acho que é importante a gente falar isso no finalzinho. Muito bem, tá falado e tá encerrado. Ainda não. Não vão embora ainda, porque tem uns recados finais e tem muita gente que vai embora essa hora e não vê os recados finais, que a gente às vezes muda, hein? Tem novidades, às vezes tem novidades que você não conhece. Bom, recadinhos finais, então visite o nosso site, como sempre, letsdata.ai, para baixar gratuitamente o nosso e-book sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal de Data Science. Você pode também se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, nosso curso completo que o Let's Data fez para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E para quem ainda não consegue se inscrever na jornada, lançamos o Data Science Essentials, que pode ser acessado no site letsdata.ai/DSE, que lá você vai entender tudo o que é o Data Science Essentials, que vai alavancar o início da sua carreira de cientista de dados, que também está disponível no nosso site. O nosso Instagram é o @letsdata.ai e o Twitter é o letsdata.ai, tudo junto. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para ficar ligado aos nossos próximos conteúdos do podcast e do conteúdo de Data Science que a gente publica por lá. A gente também está no Medium e a gente tem publicado artigos lá quase que semanalmente. Segue a gente lá também e segue também nosso LinkedIn pessoal. O meu é o Bernardo Lago e o meu querido amigo é o Leon Solon. E acho que era isso. Bom, um abraço, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado e Let's Data.